da história do rádio brasileiro, nessa parceria com a Rádio MEC, né? E nós temos hoje 3 programas para levar para você. O primeiro, que vem agora, fala sobre os programas musicais, né? A programação musical das primeiras estações de rádio era feita a partir de disco, né? Como hoje ainda é feito, só que agora no computador. Mas também a música ao vivo passou a ser um diferencial com dessa nova tecnologia que era o rádio, né? Vamos a mais um programete dos 100 anos do rádio. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e programas musicais. A programação musical das primeiras estações de rádio era feita a partir de discos. Mas logo a música tocada ao vivo passou a ser o diferencial da nova tecnologia. Leonardo de Marchi, professor da Escola de Comunicação da UFRJ. A música sempre foi muito importante para o rádio durante, sobretudo, os seus primeiros momentos, no qual você ainda estava desenvolvendo uma linguagem específica para o rádio. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você tinha notícias, dramaturgia e você acabava também trazendo música. Tinham programas de música, de apresentação, sobretudo de música dita erudita, música europeia, mas também a música popular. No caso do Brasil, tinha os programas de competição entre compositores e cantores, mas também você tinha grupos chamados de regionais, que eram trios ou quartetos que tocavam durante o intervalo dos programas. Isso fez com que as grandes empresas de rádio da época da década de 20, década de 30, contratassem músicos como funcionários das empresas. Então você tinha a orquestra da rádio e tinha os grupos chamados de regionais, que preenchiam essa programação com música. O rádio já é um meio de comunicação que incorpora a estética da cultura popular, de massas, né? Então, urbana, portanto, uma música mais dançante. O samba nem era samba completamente, ou com um gênero musical muito bem estabelecido, então você tinha chamados gêneros musicais dançantes, o pessoal que tocava machixe, choro, marchinhas, não é? E, eventualmente esses primeiros momentos do samba, né? O samba do Estácio. Isso é algo que vai se consolidando justamente dentro desse ambiente criativo das rádios. O próprio forró, né, que acabou sendo o primeiro gênero musical tornado nacional a partir da rádio, e por isso esses grupos de música popular eram chamados de músicas regionais. Na chamada Era de Ouro do Rádio, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro contribuiu fortemente para nacionalizar a escuta musical através de concursos que privilegiavam a execução de composições e intérpretes do Star System Brazuca, na contramão da então muito criticada influência estrangeira na música brasileira. Esses programas, ou esse tipo de programa que podemos chamar aqui de concorrência, eles se apresentam desde o começo da era do rádio e seguem até hoje, ainda que sobretudo na televisão. São programas de concurso entre compositores e ou intérpretes. Tudo começa com esses concursos para eleger o rei e a rainha do rádio, algo que também tem suas raízes na cultura popular e acaba ganhando os meios de comunicação de massa por um fator que é muito comum para a gente hoje na época das redes sociais, que é o engajamento a partir do afeto, da emoção. E então você acaba criando afetos que ligam visceralmente a audiência a determinadas personalidades. Você vai criando ídolos e conecta um modo de vida a essas figuras. Boa noite, gente. Fala aqui o seu amigo Paulo Roberto. Em Gente que Brilha, brilhará hoje um artista que apresentarei com grande prazer. Jacó Bittencourt, o Jacó do Bandolim. Gente que Brilha, produzido e apresentado por Paulo Roberto, pseudônimo do médico José Marques Gomes, e Quando os Maestros se Encontram, idealizado e produzido pelo compositor Paulo Tapajós, foram 2 dos mais famosos programas musicais da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Neste último, os principais maestros da emissora, entre eles Radamés Inátali, Lírio Panicali e Léo Perac, criavam arranjos inéditos para variados estilos de música. Quando os maestros se encontram. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em uma frente paralela do nacionalismo, a linguagem do jazz também marcou presença em um certo tipo de música brasileira. O samba-canção, que se expandiu nesse período, tinha a estrutura formal da canção de jazz. O surgimento das rádios FM, que já respondia ao avanço da televisão como principal meio de informação, promove uma grande mudança na programação musical das emissoras de rádio. O que você teve a partir dos anos 70 foi uma especialização das emissoras de rádio, que deixaram de ser aquelas grandes emissoras e passavam a ser pequenas emissoras especializadas em determinado tipo de programação, eventualmente um determinado tipo de música. Então você tinha rádios que eram dedicadas ao rock, rádios que eram dedicadas ao samba, rádios que eram dedicadas à música popular ou à música internacional. Os programas musicais de hoje, eles são mais especializados, e aí vai tentar engajar o público mais pelo fluxo de música que se apresenta, ou então gêneros musicais. Jazz Livre. Os programas, por exemplo, musicais de competição, eles foram transferidos para a televisão. Então hoje nós vemos programas como The Voice, entre outros, né, que são, na verdade, uma reedição 2.0 dos programas que elegiam o rei e a rainha do rádio. Fundamentalmente é a mesma lógica, ainda que a aparência seja distinta. Hoje em dia, na era das plataformas de streaming, novos desafios se apresentam para os programadores musicais da radiodifusão. Mas o retorno positivo dos ouvintes continua apontando para um longo caminho de parceria entre a música e o rádio a ser percorrido no futuro. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Bem, nós tivemos mais um programete, né, comemorando aí os 100 anos do rádio, que a gente está resgatando nessa parceria com a Rádio MEC. Nós vamos a um intervalo comercial.